Olá, meus queridos irmãos, bem-vindos ao canal Uma Vida Abençoada Não Acontece por Acaso. E antes de nós refletirmos sobre algo que vai fazer bem para você, eu quero trazer uma informação. Nós estamos quase chegando lá. Nós estamos muito perto da quantidade que nós assentamos no nosso coração de seguidores no YouTube para criarmos algo que vai ser muito relevante para a vida das pessoas. Nós não estamos buscando outra coisa senão a edificação, o crescimento da vida dos nossos irmãos. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o primeiro milagre que Jesus realizou. Você já sabe, você já deve ter ouvido, você já deve ter lido o milagre da transformação da água em vinho, que aconteceu nas bodas de Canaã da Galileia. É um texto muito conhecido, é um relato muito conhecido. Mas eu quero iniciar dizendo para você uma coisa. Isso eu aprendi durante a minha caminhada. Às vezes, nós nos detemos tanto no acontecimento em si, e é uma coisa maravilhosa. Você lê sobre a multiplicação dos pães, você lê sobre a cura do cego de Jericó. Tudo isso é realmente significativo, mas muitas vezes nos detemos tanto no acontecimento em si, no milagre em si, que nós não percebemos os segredos, as chaves, as atitudes que geram milagres. E essa é a proposta dessa reflexão, que você pense, que você reflita sobre cada chave, cada segredo, cada atitude nesse texto, porque realmente é relevante, é significativo, muito importante na nossa vida. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta. No Evangelho de João, no capítulo 2, eu inclusive aconselharia você a ler. Você pode ler de forma muito sistemática, tranquila, fazendo as anotações do capítulo 2 de João, do verso 1 ao verso 2, fala sobre as bodas e que Jesus foi convidado, Maria foi convidada, seus discípulos foram convidados. A questão é, por que Jesus foi convidado para estar nessa festa? Eu já ouvi muitas pessoas pregarem, dizerem que Jesus foi convidado porque ele fazia milagres. Não, isso está completamente errado. Primeiro, porque Jesus não havia realizado milagre algum. Logo, ele não foi convidado por conta disso. Jesus foi convidado porque ele era rabi, porque ele era mestre, porque ele era respeitado, porque era um homem de caráter. Por que Jesus foi convidado para estar nessa festa? Porque era Senhor. Então aqui está o primeiro segredo para você ter uma vida de milagres, uma vida de bênção. Por que você levou Jesus para a sua vida? Muitas pessoas querem Jesus apenas como fazedor de milagres. Muitas pessoas querem Jesus porque ele faz milagres. Querem apenas os benefícios de Jesus. Querem usufruir dos milagres que ele oferece. Mas esta casa, eles levaram Jesus, convidaram Jesus, não pensando em milagres. Até porque eles nem imaginariam que iria acabar o vinho. Então aqui está o primeiro segredo. Se você deseja uma vida de milagres, se você deseja uma vida abençoada, leve Jesus para a sua vida como Senhor absoluto e os milagres, eles virão a reboque. Esse é o primeiro segredo que eu quero partilhar com você. Um segundo segredo que a gente percebe
é que quando Maria observa que o vinho estava chegando ao fim, ela procura Jesus. Agora preste atenção, qual é o segundo segredo? Não deixe o problema chegar ao fim do túnel, não deixe o problema criar espaço, ganhar corpo, a ponto de você não ter mais o que fazer. Tem muitas pessoas que, ao invés de procurarem ajuda no momento certo, deixam as coisas ganharem corpo, ganharem espaço. Não faça isso. Quando ela percebeu um desconforto, quando ela percebeu que o vinho tinha acabado, estava chegando ao fim, ela procura uma solução, ela toma uma atitude, ela vai atrás de uma solução. A Bíblia Sagrada nos orienta que, como cristãos, nós precisamos ser cristãos de atitude. Nós não podemos esperar que as coisas aconteçam. Ninguém pode fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele. E foi isso que aconteceu. O segundo segredo, ela não esperou que o problema ficasse sem ter o que fazer. Ela não esperou que o problema ganhasse uma forma, ganhasse um contorno sem solução. Assim que ela percebe, ela procura a solução. Não espere o problema ficar fora de controle. Não espere que as coisas ganhem corpo, ganhem forma, ganhem altura, ganhem largura, a ponto de você não conseguir mais resolver. Assim que você perceber, procure ajuda. Em terceiro lugar, a Bíblia fala que Maria vai até Jesus e diz para ele que o vinho tinha acabado e que ele deveria fazer alguma coisa. Aí Jesus diz algo que normalmente as pessoas interpretam isso de uma maneira inadequada. Eu já vi muitas pessoas pregarem isso, dizerem que Jesus Cristo foi um pouco que indelicado com a sua mãe, quando lá no verso 4, no capítulo 2 de João, diz assim: disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porque Maria vai até Jesus, informa a Jesus o que estava acontecendo, e Jesus então diz: olha, mulher, não tenho o que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Acontece, irmãos, que este texto, embora na primeira lida dá a impressão que Jesus Cristo está sendo um pouco indelicado, não. Se você estudar os originais, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, lá está escrito assim, preste bem atenção, eu fiz questão de anotar, ele estava dizendo assim: não tentem me responsabilizar por um problema que eu não criei. Quando ele diz, mulher, o que eu tenho eu contigo, ele estava dizendo, não me responsabilizem por algo que eu não fiz. É isso que ele estava dizendo. E aqui está a terceira lição. Não vamos responsabilizar Deus por um erro que nós cometemos. O homem sofre desse problema de querer justificar o seu erro, de querer justificar a sua culpa, de querer procurar alguém para assumir, né, o seu fracasso. E Jesus diz para ela, mulher, não me responsabilizem por um problema que não fui eu que criei. É isso que ele está dizendo. Então é muito fácil, né? As pessoas enfrentando problemas e culpam a Deus. Culpam a Deus porque isso não deu certo, culpam a Deus porque aquele outro não deu certo, culpam a Deus por isso e por aquilo. Mas na maioria das vezes, nós é que tomamos a decisão errada, as escolhas erradas. Nós nos assentamos no lugar errado, nós damos acesso a pessoas erradas, e aí as consequências vêm.
mas nós não podemos responsabilizar a Deus por algo que ele não fez. Essa é a terceira lição. Assuma, admita, mas não responsabilize Deus por algo que ele não fez. Um outro detalhe é que Maria, apesar de estar percebendo o problema, ela não expõe no ventilador o problema. Até porque, na época, se fizesse isso, seria muito negativo para a família, porque tudo podia faltar numa festa, menos vinho, porque vinho simbolizava alegria, prosperidade, e numa festa a ausência de vinho caracterizava imaturidade, caracterizava que eles não estavam preparados para enfrentar a vida. Então o que Maria faz? Ela não expõe, ela não grita a vergonha de ninguém, o fracasso de ninguém. Nem mesmo os apóstolos, os discípulos ficaram sabendo, nem mesmo. Ela foi até Jesus. Não exponha a vida, não exponha o problema, o erro. Se algo está dando errado, vá até a pessoa certa, vá até Jesus, vá até o teu pastor, vá até o teu líder espiritual, aquele que te dá cobertura, aquele que está orando por você, mas não exponha a vida da sua esposa, do seu marido, do seu filho. Não faça isso. Não grite a vergonha. Faça como Jesus, que não grita a vergonha de ninguém em praça pública, que não apaga o pavio que fumega. Então isso é muito interessante. Ao invés disso, de expor o problema, procure a pessoa certa. E por último, eu quero falar algo para você que eu achei muito interessante. Porque depois que Maria fala sobre o problema, olha o que acontece. A Bíblia diz que Jesus faz então um milagre. Ele transforma a água em vinho. Mas reflita comigo. Quem era o responsável pela festa? O noivo. A família do noivo. Quem errou no cálculo da quantidade de vinho ou a quantidade de convidados? Os noivos. Jesus realmente não tinha nada a ver com isso. Mas aqui está uma lição interessante, porque a Bíblia diz que ele faz o milagre, mas ninguém ficou sabendo que quem havia errado, que estava acabando o vinho, que o noivo havia se perdido no cálculo da quantidade de vinho. Ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo que o último vinho, a qualidade do vinho, era muito mais superior do que a primeira e que isso tinha sido resultado da transformação que Jesus havia realizado. Não. O que isso quer dizer? Jesus, ele não expõe o erro que eles haviam cometido. Jesus não expõe o fracasso que eles haviam cometido. Jesus poupa a família. Jesus poupa as pessoas envolvidas na administração. Isso é muito interessante. Muitas vezes Jesus faz milagres na nossa vida, Jesus faz coisas grandes na nossa vida e ele nos poupa do vexame, nos poupa de sermos vistos como pessoas inadimplentes, pessoas que erram, pessoas que deixam a desejar, pessoas que... Não, ele poupa todos esses adjetivos, todos. Eu fico pensando, né? Jesus Cristo realiza o milagre, não fala nada para ninguém e ainda permite que o noivo leve a fama. Porque diz a Bíblia que o mestre Sala elogia o noivo por conta da qualidade do vinho. E frequentemente é isso que Jesus faz. Quando nós agimos de forma correta, quando nós agimos de forma coerente, agimos, temos atitude, Jesus faz algo
faz milagre, Jesus faz coisas grandes em favor da nossa vida, não nos expõe ao ridículo, poupa a nossa vergonha e ainda permite que sejamos abençoados, que levamos a fama, a glória, o louvor, sendo que quem fez foi Ele. Eu acho interessante. Jesus fez todo esse milagre e quem levou a fama foi o noivo. Jesus realizou todo esse milagre e quem levou os aplausos foi o noivo. Por quê? Porque Jesus, ele veio para nos abençoar. Então, muitas coisas ele faz em nosso favor para sermos abençoados. Cabe a nós atribuir a ele aquilo que ele fez. Cabe a nós atribuir ao Senhor aquilo que ele fez por nós. Mas ele não faz questão de roubar o nosso crédito. Ele faz questão de fazer coisas em nossa vida para que possamos continuar mantendo o crédito diante das pessoas. Eu acho muito interessante isso. Pegue essa lição para você. Grave essa lição para você. Eu espero, meu irmão, que estas reflexões façam bem para você. Ponha isso em prática. Ponha isso em prática. Tá? Eu acredito que muita coisa vai mudar na sua vida. Um grande abraço, fique com Deus. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado por estar inscrito no canal. E vou ficar muito grato se você continuar divulgando, compartilhando os vídeos que nós estamos postando ao maior número de pessoas. O nosso muito obrigado e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.